Crimes não resolvidos com figuras sombrias, como o assassino do Zodíaco, despertam a obsessão pública, transformando mistérios em lendas duradouras. Esses enigmas intrigantes capturam a imaginação das pessoas, deixando uma marca permanente na sociedade. O mistério em torno desses casos atrai detetives amadores e entusiastas de crimes reais, que dedicam inúmeras horas reunindo pistas, analisando evidências e propondo teorias. Esse trabalho investigativo às vezes pode levar a descobertas valiosas e revelar detalhes antes ignorados. No entanto, esse envolvimento apaixonado também tem um lado sombrio. Ele pode dar origem a especulações desenfreadas e à rápida disseminação de teorias infundadas. A urgência de resolver esses casos aumenta com o tempo, e a incerteza prolongada alimenta uma busca incessante pela verdade. Em qualquer crime não resolvido, quando suspeitas surgem, o anonimato do acusador cria um véu de proteção, permitindo que vozes sejam ouvidas sem medo de consequências diretas. Por um lado, essa invisibilidade pode encorajar denunciantes a expor verdades ocultas com segurança. Por outro, pode fomentar um ambiente onde acusações infundadas são feitas sem controle. Determinar qual cenário se aplica em cada caso é uma tarefa complexa e desafiadora. Com a chegada de 1976, a Califórnia havia diminuído sua atenção sobre o caso do assassino do Zodíaco. O criminoso estava em silêncio desde 1974, e as investigações sobre o único suspeito nomeado, Arthur Lee Allen, haviam parado. Não havia evidências ligando Allen ao assassino e aos seus terríveis crimes. Ainda assim, o desejo de resolver o caso continuava com a mesma paixão de sempre. No entanto, havia agora uma calmaria, um silêncio, à medida que a vida seguia em frente. O caso não estava mais no centro das atenções do público. Os californianos retomavam suas vidas sem o medo constante de que um assassino em série à solta estivesse entre eles. Para as famílias e amigos das 5 vítimas conhecidas do Zodíaco, no entanto, era o início de mais um ano sem respostas. Quem matou seus entes queridos e por quê? Eles queriam essa pessoa atrás das grades, pagando pelo sofrimento que causou e continuava a causar a cada ano que permanecia livre. Mas a realidade assombrosa persistia. Em algum lugar, o assassino do Zodíaco ainda estava solta. Quando questionado sobre o que sabia do Zodíaco, um investigador respondeu: não muito. Ele não é um homem sem inteligência, muito pelo contrário. Sua estrutura de parágrafos, sua pontuação e redação são muito boas. Tenho certeza de que ele errou a ortografia de algumas palavras de propósito, tentando nos levar a acreditar que ele é alguém de pouca instrução. Mas, ao fazer isso, nos levou a acreditar exatamente no oposto. Em junho daquele ano, o xerife do Departamento de Polícia do Condado de Napa, Al Randall, recebeu uma carta. O autor queria permanecer anônimo. O documento tinha 5 páginas e continha informações surpreendentes. Nos anos 1970, o rádio amador estava se tornando um fenômeno em crescimento e um hobby dedicado para muitas pessoas. A tecnologia permitia comunicação em diferentes frequências, conectando pessoas ao redor do mundo sem depender de telecomunicações comerciais. Era comum que grupos de rádio amador se comunicassem regularmente. Um desses grupos aparentemente ficou alarmado após um novo membro ingressar em suas conversas. O autor anônimo da carta disse ao xerife que precisava contatar uma pessoa disposta a ajudar na investigação, fornecendo tudo o que sabia. Essa pessoa acreditava ter descoberto a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco. O autor anônimo afirmou que essa testemunha havia conhecido o suspeito através do rádio amador em 1972 e mantinha contato desde então. Além disso, mencionou 2 outras pessoas que também poderiam fornecer informações detalhadas sobre o suspeito. A carta era intrigante, mas ao mesmo tempo incomum para um caso de assassinato em série. O autor dizia que o novo membro do grupo havia alarmado os demais participantes quando 2 deles aceitaram um convite para visitar sua casa em San Rafael, Califórnia. Durante a visita, começaram a suspeitar de sua conexão com o Zodíaco. O documento afirmava que a casa do suspeito tinha fotos pornográficas de garotos penduradas nos corredores. O homem tinha hobbies como o uso de uma máquina de teletipo, diagramas elétricos e era habilidoso em escrita modex, técnica de escrita invisível. Além disso, gostava de filmes antigos mudos, sendo um dos seus favoritos O Fantasma Vermelho,
um filme que ele fez questão de assistir junto com os visitantes. Os autores da denúncia também afirmaram que a caligrafia do homem era idêntica à do assassino do Zodíaco. O homem em questão era Richard Rick Marshall, de 50 anos. Ele havia trabalhado em vários cinemas de filmes mudos em São Francisco. No início dos anos 1970, trabalhava como engenheiro de rádio na região da Baía de São Francisco. Segundo a carta, ele correspondia à descrição física do assassino do Zodíaco. As informações pareciam boas demais para ser verdade. O xerife Randall decidiu investigar, e Marshall foi considerado um possível suspeito. Ele aceitou ser entrevistado pelo detetive Ken Narlow, que já trabalhava no caso desde o assassinato em Lake Berryessa, em 1969. Marshall negou ser o assassino do Zodíaco. A investigação, apesar das coincidências e semelhanças, não encontrou nenhuma evidência ligando-o aos assassinatos. 2 anos depois, em 1978, Robert Graysmith trabalhava como cartunista no San Francisco Chronicle. Ele havia se fascinado pelo caso do Zodíaco após testemunhar a chegada das cartas enviadas pelo assassino ao jornal. O criminoso parecia gostar de brincar com repórteres e agentes da lei. Desde então, Graysmith vinha reunindo todas as informações possíveis sobre o caso e conduzindo sua própria investigação. Em 9 de agosto daquele ano, Graysmith recebeu um telefonema. A voz do outro lado da linha disse ter lido um artigo que mencionava seu nome e seu interesse pelo caso e, por isso, decidiu entrar em contato diretamente. O interlocutor afirmou saber quem era o assassino do Zodíaco. Graysmith descreveu o que aconteceu em seguida no livro que publicaria 8 anos depois. O informante contou que tinha um amigo entusiasta de rádio amador, que havia conhecido um homem que eles acreditavam ser o Zodíaco. Quanto mais descobriam sobre ele, mais ele parecia se encaixar no perfil do assassino. O nome dele, segundo o informante, era Rick Marshall. O informante disse que Marshall havia trabalhado no Avenue Theater, em São Francisco, com um homem chamado Bob Vaughan. Eles acreditavam que Marshall havia escondido provas de seus 5 assassinatos dentro de latas de filmes, que ele teria preparado para explodir. Marshall havia pedido a Vaughan, sem que este suspeitasse de nada, que guardasse essas latas, alertando-o para não se aproximar delas, pois continham filmes de nitrato perigosos. O informante afirmou que o detetive Bill Armstrong sabia sobre Marshall, mas o havia descartado como suspeito no caso do Zodíaco. Para o informante, isso foi um erro. Ele instou Graysmith a encontrar Vaughan e tentar examinar sua coleção de filmes. A parte que Vaughan não quisesse que ele tocasse seria onde as provas cruciais estariam. Incapaz de simplesmente ignorar a ligação como um trote, Graysmith decidiu investigar. Ele foi até o Avenue Theater, localizado na Avenida San Bruno, em São Francisco. Inaugurado em 1927, o teatro eventualmente instalou um órgão Wurlitzer, que exigia conhecimento especializado para ser tocado. A partir de então, uma variedade de filmes, incluindo filmes mudos, era exibida para os espectadores entusiasmados. Em 1968, Bob Vaughan começou a trabalhar no teatro como organista. Foi lá que conheceu Rick Marshall. Durante sua investigação, Graysmith encontrou um cartaz do teatro que se acreditava ter sido escrito à mão por Marshall. Ele determinou que a escrita era semelhante, em tamanho e formato, às cartas escritas pelo assassino do Zodíaco. Agora, ele precisava encontrar Bob Vaughan. Munido dessas informações, Graysmith conseguiu localizá-lo em um teatro em Los Angeles, onde Vaughan trabalhava. Segundo Graysmith, ele visitou a casa de Vaughan e descobriu que, na verdade, o próprio Vaughan havia escrito os cartazes, e não Marshall. Graysmith também teve acesso à coleção de filmes de Vaughan, armazenada no porão de sua casa, e não foi impedido de olhar nenhuma área específica. O encontro terminou de forma amigável, mas Vaughan não soube dizer onde Marshall estava. Apesar de sua investigação, nenhuma nova evidência foi encontrada para ligar Rick Marshall aos assassinatos do Zodíaco. Por mais insistente e apaixonado que o informante anônimo tenha sido, sem novas provas para apoiar suas alegações, não havia nada a ser investigado. Quando Graysmith publicou seu livro Zodiac, em 1986, ele apresentou o resultado de 8 anos de pesquisa minuciosa. Seu foco principal foi um suspeito, Arthur Leigh Gallen, embora ele tenha mencionado outros nomes, incluindo Rick Marshall,
como possibilidades que explorou. Em sua narrativa, ele se referiu a Marshall pelo pseudônimo de Donald Jeff Andrews. O livro foi recebido com críticas mistas. O estilo de escrita de Grassmith e sua narrativa envolvente de um caso de crime real longo e complexo foram elogiados. No entanto, alguns críticos questionaram seu foco exclusivo em um único suspeito. Argumentaram que essa obsessão fez com que ele ignorasse ou alterasse certos fatos, distorcendo o panorama geral do caso. Em 1989, 2 anos após a publicação do livro de Grassmith, Rick Marshall apareceu em uma entrevista televisiva. Ele foi questionado sobre a especulação de que seria o assassino do Zodíaco. Marshall respondeu: "Devo ter um sósia por aí. Espero que o pobre coitado não se pareça comigo. Mas o fato é que as características que você mencionou realmente combinam comigo quase perfeitamente. Fico espantado com a precisão dos detalhes. Se tivessem sido tão diretos a respeito disso na época, eu teria entendido por que estavam me investigando, apesar da minha inocência." A investigação minuciosa de Grassmith sobre Rick Marshall no caso do Zodíaco o levou por um caminho intrigante, mas que, no final, não resultou em novas evidências. Sem outra direção a seguir, ele não conseguiu estabelecer uma ligação definitiva entre Marshall e os assassinatos do Zodíaco, assim como havia acontecido anos antes. Após a carta anônima ao xerife Randall, a investigação sobre Rick Marshall estagnou devido à falta de provas concretas. O mistério do assassino do Zodíaco continuou, fascinando o mundo inteiro. Era uma teia complexa de pistas e falsos indícios, tornando o caso ainda mais difícil de resolver. A publicação do livro de Robert Grassmith, em 1986, trouxe o caso do Zodíaco de volta à mente do público. Muitos pensaram nas vítimas e em suas famílias, que, depois de tantos anos, ainda não haviam recebido respostas ou justiça. Outros se sentiram atraídos pela aura sombria do caso, aceitando o desafio de iniciar suas próprias investigações, assim como Grassmith havia feito anos antes. O caso do Zodíaco ainda aguardava uma solução. Um assassino estava solto, não capturado e não punido, e os suspeitos continuavam surgindo. Esse foi mais um episódio do caso Zodíaco. Continua.